Fala pessoal, seja bem-vindo ao PVU Marketplace Alerts. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito específico dentro do PVU que todo mundo vem falando sobre. Muita gente fala também coisa que não sabe, repete algumas baboseiras que apenas ouvem. Então, esse vídeo eu resolvi em específico abrir com vocês um pouco mais sobre vocês se aprofundarem em relação a robôs, como eles funcionam, o que eles fazem de fato, quais que são os malefícios, como eles funcionam, principalmente como talvez seja até impossível competir contra eles. E a gente vai se aprofundar durante esse vídeo sobre todos esses assuntos. E vocês também vão adquirir um pouquinho de conhecimento de como o jogo do PVU em si funciona, porque ele é um jogo que ele é vinculado à blockchain, né? Ele é estabelecido sobre uma relação contratual entre os usuários da blockchain e entre os contratos que foram criados pelos desenvolvedores do PVU. Bom, então vamos lá. Lembrando que o que seria a definição hoje, a definição mais atual e a definição mais comum, já desde alguns anos, ela foi feita por Nick Szabo, de que seria um contrato inteligente. Um contrato inteligente é um contrato que não permite ambiguidades, é um contrato que ele também é imutável. Ou seja, o que seria ambiguidade? Seria você, quando você se desentende com uma pessoa e faz um contrato no mundo real, geralmente no meio jurídico a gente sempre encontra ambiguidade no contrato, a gente pode explorar isso de determinada maneira para favorecer uma parte ou outra. E o contrato na blockchain é um contrato inteligente que prevê isso, a não ambiguidade no contrato, é justamente isso. Quando um usuário ele se determina a fazer uma coisa, aquilo ali realmente acontece e não espaço para outra coisa acontecer. Um exemplo mais prático disso é uma máquina de refrigerante. A gente pegar uma máquina de refrigerante, a gente pegar uma Coca-Cola, colocar lá R$ 2 para comprar uma Coca-Cola, e aí a Coca-Cola volta, né? Não teve espaço para ambiguidade. Se a gente colocar 3, você recebe a Coca-Cola e recebe o troco. Se você colocar menos que R$ 2, você recebe seu dinheiro de volta porque você não teve dinheiro para comprar a Coca-Cola. Claro que eu estou dando um exemplo aqui na época que uma Coca-Cola custava R$ 2. Então vamos lá. Nesse caso aqui nós temos o contrato do PVU que gerencia toda a criação das ofertas de leilão, que é esse contrato aqui que vocês estão vendo na tela, que começa com 0x5AB e termina com 6275. Esse contrato é o contrato pelo qual todo mundo, através do jogo, você coloca a sua NFT para leilão, ou seja, você coloca ela à venda. Então cada operação dessa aqui é uma pessoa que está colocando uma NFT dela em leilão. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo, abrindo uma nova aba. Aqui ó, a carteira desse fulano aqui interagiu com o contrato do PVU, colocou essa planta aqui para leilão, né? Ah, mas como é que eu sei que isso aí realmente é uma planta? Mais simples, para provar para vocês de fato que isso aqui é uma planta, eu estou vindo aqui, eu posso vir nesse contrato, eu posso ler ele, né? Porque a blockchain ela permite que a gente execute esse tipo de consultas, né? Eu estou fazendo uma consulta nesse contrato aqui, e aqui eu estou vendo aqui o ID dessa planta. Essa planta ele acabou de colocar no leilão. Assim como todo o histórico dessa planta, desde que essa planta nasceu, né, quando a pessoa deu claim na seed, você passa aquelas 24 horas para você poder ter direito a ter acesso à sua NFT, até a primeira venda, primeiro arremate, primeira venda, primeiro arremate. Então aqui a gente tem todo o histórico dessa planta. No PVU nós temos também um contrato que ele gerencia outra parte desse sistema de leilão, que seriam os arremates, ou seja, você arrematou, essa operação a gente chama aqui no contrato de bid, ou o cancelamento de um leilão, ou seja, quando você colocou sua planta à venda, você desistiu de vender ela por aquele valor, e aí você cancela o leilão. Então esse outro contrato, que começa com 0x926, termina com C977, ele gerencia o cancelamento das ordens de leilão. Mas vamos nos aprofundar uma coisa. Como é que funciona todas as transações dentro da blockchain? Ela funciona em blocos. Vocês estão vendo aqui, esse é o bloco onde foi feito essa transação aqui, né? Isso aqui é o hash da transação, então digamos assim, o comprovante da transação. Aqui é através de quem foi feito, isso aqui para quem foi feito. Isso aqui foram as taxas que foram pagas dentro da blockchain. O que é importante que vocês entendam de maneira mais simples possível é que os mineradores da blockchain eles são pagos para minerar os blocos e propagar a informação de que aquela transação ela foi feita, foi realizada para todos os usuários da rede.
Então, quando você paga, né, para colocar sua planta em leilão, a sua transação ela é inserida dentro de um bloco, né? Ok? E dentro desse bloco você tem uma posição indexada, né? Uma posição indexada dentro desse bloco. No caso aqui, esse sujeito, ele teve a posição 153 dentro do bloco aqui. A gente pode chamar esse bloco de 920, né, para não falar esse número todo. Bloco 920. Esse sujeito aqui teve a posição indexada no número 153. Ah, como é que eu sei mais informações sobre a planta que está sendo vendida, o valor que ele colocou para o leilão? Se você clicar aqui em Decode, você vê que ele colocou essa planta aqui à venda por 14 PVU.50, tá? São sempre 18 algoritmos depois do ponto. Então, sempre você vai contar 18 algoritmos, tá bom? Tá, vamos lá. E que horas você vai falar dos bots? A gente vai falar dos bots agora. Essa aqui é uma conta, notavelmente, de um bot, tá bom? Essa conta aqui tem um valor real aí, em média de 8 mil dólares, tá? Se a gente olhar aqui o market dela aqui, ela tem cerca de 124 PVUs nesse momento, tá bom? Ela tem outras moedas de outro jogo, ela tem BUSD, ela tem várias coisas. Essa é uma conta que eu resolvi pegar de exemplo, porque tem várias, né? Até o momento eu detectei pelo menos 3 bots que funcionam ativamente. Eles não funcionam o tempo todo, né? Mas eles funcionam aí durante 24 horas, eles funcionam um tempinho. Você vê que ele está fazendo transações nesse exato momento, né? 2 minutos atrás, 3 minutos atrás. Ele não vai fazer toda uma transação a cada minuto, porque a pessoa que programou esse bot, ela escolhe um critério para poder dar entrada nas operações. E quais são esses critérios que eles utilizam? São critérios de arbitragem. Vou dar um exemplo para vocês. Ele escolhe lá que ele vê o valor das plantas no market e ele vê que a planta mais barata de light está custando 19 PVU. Então ele vai programar o bot dele para toda planta que for de light, que tiver com pelo menos 3% abaixo do valor de mercado. Ah, por que 3%? Porque só 2% ele vai gastar em média para poder revender ela. Ah, como assim revender ela? Que quando você revende o próprio PVU, ele te cobra 2% em cima do valor da revenda. Então ele tem que pegar ela com deságio de pelo menos 3%. Ah, mas por que 3%? Porque também tem um monte de transação que o robô vai passar e essas transações elas não vão dar sucesso. Porque existe uma competição entre todo mundo na blockchain, entre a própria blockchain, existe uma questão de tempo, existe várias questões envolvidas. Então, eles pegam, por exemplo, poxa, a planta 19, a planta de luz mais barata hoje está custando 19 PVU. Então, 19 vezes 0,97, que seria menos 3%, ele vai pegar toda a planta de luz com 18,43 ou menos e comprar ela automaticamente. E aí ele vai revender isso pelo valor mínimo, ou seja, porque ele está fazendo uma arbitragem, ele está pegando o fundo de mercado daquele determinado tipo de planta e ele está revendendo ela pelo mesmo fundo de mercado. E eles fazem isso para todos os aspectos, tá? Não se enganem. Eles fazem, por exemplo, todas as plantas de todos os tipos, desde da light até a elétrica, né? E eles fazem isso também baseado em raridade, ou seja, eles pegam o menor preço daquela categoria, tá? E aí eles arbitram esse preço. Poxa, o cara tá vendendo muito abaixo do preço, eu já compro automático, eu já revendo. Isso pode gerar para eles em torno, aí vamos colocar aí de 1% até 50% de lucro por operação bem sucedida, sendo que também eles gastam muito dinheiro com transações que dão errado, que isso acontece, porque existe uma competição entre outros robôs, e existem também o fato de que há problemas de rede, nem sempre a transação vai passar, afins, eu não vou estender sobre esse ponto. Eu peguei especificamente esse exemplo aqui para mostrar para vocês como não existe, de fato, uma maneira de você competir com esses robôs. E como eu expliquei para vocês anteriormente, todas as transações elas são feitas em blocos. Então esse aqui é o bloco 955, 948, etc e tal. E dentro de cada bloco a gente tem uma posição. Eu já separei aqui uma transação que essa mesma conta, né, 0xA3, ela fez anteriormente. Se vocês verem aqui, aqui ó, 0xA3, tá vendo? Ele arrematou essa planta aqui, vou atualizar, né? Na época que eu olhei 24 minutos atrás, ele comprou essa planta. Ele comprou ela por 14,5 PVU, né? Ele pagou o valor real que ele pagou foi 14,21, né? Porque só
só aqui, né, 14,5 menos 14,21, só isso aqui ficou de taxa pro PVU, né? E ele comprou essa planta aqui com esse ID aqui, tá bom? 14,50 o valor total da operação. Bom, ele fez isso aqui, ele fez esse arremate aqui que eu quero que vocês prestem atenção, vou até dar o zoom aqui, ó. Ele fez esse arremate no bloco de número 586, tá bom? E a posição indexada dele no bloco foi a posição 64. Ou seja, ele subiu essa operação no bloco 586 na posição indexada 64. E ele comprou esse token aqui pelo valor de 14 PVU.50. Agora a gente vai ver a pessoa que colocou essa planta para o leilão, tá? Quem anunciou ela, tá? Aí que vocês vão ver a desvantagem que o jogador comum tem sobre quem está usando robô. Não existe como competir. Aqui, ó, justamente 25 minutos atrás, né, a pessoa 13 dias atrás ela criou a planta e nesses 25 minutos atrás aqui ela colocou essa planta para o leilão, tá bom? Ele colocou a planta para o leilão aqui e como eu havia falado para vocês, vamos prestar atenção aqui nessa coisa que é muito importante. Eu vou colocar lado a lado. Estou colocando lado a lado aqui para vocês verem. Aqui foi quando ele colocou para leilão. Estou colocando no zoom que é para vocês entenderem isso mesmo. Aqui foi quando ele colocou para leilão, aqui do lado direito, tá? Ele colocou a leilão. Ele colocou há 26 minutos atrás, deixa eu atualizar aqui, vocês vão ver o tempo exato aqui. O cara colocou a leilão há 26 minutos atrás, no dia 1º de 2021, dia que eu gravo esse vídeo. Nesse time zone aqui, obviamente não é o mesmo horário que eu tô aqui, né? Porque a gente tá no Brasil. Ele colocou ela para leilão em 7 horas, 28 minutos e 13 segundos. Ele arrematou exatamente no mesmo horário, 7 horas, 28 minutos e 13 segundos. Ah, mas como assim? Ele arrematou no mesmo segundo? Sim, ele arrematou no mesmo milissegundo. Ele arrematou, em média, em 120 milissegundos, que daria 0,12 segundos, ou seja, em menos de um segundo, ele arrematou essa planta, tá bom? Como vocês veem aqui, eles pegaram o mesmo bloco, ou seja, o cara colocou ela no leilão no bloco 586, ele arrematou no bloco 586, tá bom? A posição indexada do cara que arrematou, ele pegou a posição 64 no bloco. O cara que colocou ela no leilão, ele pegou a posição 55. Ou seja, de 64 para 55, ele só pegou 9 posições depois do bloco para arrematar essa planta que estava fora do valor de mercado. Esse tempo de um segundo, eles estão dentro do mesmo segundo. Essa planta ela não apareceu no market. É isso que eu quero que vocês entendam. Antes mesmo, eu vou dar um exemplo mais simples para você. Imagina que a gente está lá naqueles leilão que passa na TV, leilão de gado, né? E aí a gente vai soltar o boi na arena para todo mundo dar o seu lance, né? E quem der o primeiro lance já leva. Quem pagar, quem dizer eu pago o valor que estão vendendo, leva. Então imagina que eu sou o leiloeiro. Eu que vou liberar os bois e vou falar o valor que aquele boi vai custar. Imagina que vocês conseguem ler minha mente, saber a informação sobre o boi que vai sair na arena ali, saber o número do boi, o valor do boi, quanto o boi vale, por quanto que eu vou vender, antes mesmo de eu levantar o portão lá, de eu liberar o boi na arena para ele ser exibido. Ou seja, é como se vocês lessem a mente do leiloeiro, como se vocês soubessem qual boi é, antes mesmo dele sair a leilão. Então é por isso que é impossível que o jogador comum compita contra os bots. E aí isso leva a gente para ter uma análise crítica da situação. Porque o pensamento normal e o justificável do usuário comum é que a gente pensa, não, a gente tem que punir os jogadores que estão usando isso. Mas as maneiras que o jogador que está usando isso pode ter como subterfúgio para prejudicar a comunidade inteira é muito maior. Como que eu explico isso de uma maneira mais sensata? Vocês viram recentemente como a equipe do PVU tem lidado com as crises. Eles ainda estão muito novos, poucos experimentados em relação a gerenciamento de crises, que foram não sei quantas mil contas banidas, eles desbaniram 1000 porque pessoas compraram plantas que não deviam, plantas que foram bugadas, que é outro bug, é outra situação, depois eu explico também se vocês quiserem em um vídeo.
E essas pessoas foram punidas e aí realmente eles passaram a mão na cabeça. Quantas outras pessoas talvez realmente ainda estejam nessa situação e foram injustiçadas? O que eu quero dizer que seria, para pegar meia dúzia de pessoas que utilizam robôs, eles prejudicariam 600, 1.000, 2.000 e por aí vai. Por quê? Porque o robô, assim que o PVU lançar qualquer atualização, o cara ele pode buscar um subterfúgio para não comprar plantas. Vamos dar o exemplo mais simples, que é o que geralmente todo mundo fala. Ah, vamos então banir todas as plantas que um robô comprou e assim essas plantas ficam banidas, elas não aparecem no market. Você acha que o robô ele não vai passar a comprar plantas que só estão desbanidas e revender elas? Porque na verdade o robô ele só compra o que está abaixo do mercado, mas ele revende para o mercado normal. Quando ele coloca para revender essa mesma planta aqui, né, ele revende ao valor comum de mercado. Ele não revende por um valor, como é que a gente pode explicar? Por um valor absurdo, né? Ele revende por um valor normal de mercado que o usuário comum, ele sim vai ter acesso no market. E quem não nos garante hoje que, por exemplo, a própria equipe do PVU ela não esteja usando um robô para arbitrar o valor do mercado? Porque medidas drásticas nas últimas semanas foram tomadas para romper, e isso aí a gente pode ser bem sincero entre nós, basta você ser um pouco inteligente. Medidas drásticas pela equipe de desenvolvedores do PVU foram tomadas em relação à economia do jogo para que o jogo não quebrasse, isso aí é fato. A quantidade de gente que entrou no jogo esperando um rendimento absurdo, né? E aí as medidas drásticas que eles tomaram, teve um final de semana que o market ficou completamente offline, as pessoas começaram a usar diretamente o contrato na BSC, eu mesmo ajudei muitas pessoas a desbugarem as plantas delas, a recuperarem seu suado dinheiro. O que eu quero dizer para vocês existem medidas que são tomadas e os reguladores, isso é num cenário geral, em todo cenário econômico, no mundo inteiro, tá? Os reguladores, eles geralmente são passivos e reacionários. Eles veem algo acontecendo, sabem que algo está errado e só resolvem aquilo depois que existe um determinado escândalo sobre aquilo. E quem se ferrou já se ferrou, né? E aí é tarde demais. Também não duvido da boa índole deles em tentar manter o jogo da melhor maneira possível e o jogo sustentável para a maior dos jogadores, é nisso que eles estão trabalhando. Mas, de certo modo, eles têm sim tomado medidas arbitrárias para evitar que a economia do jogo quebre. Tanto é que o recente fenômeno que a gente tem assistido é que, por muitas poucas vezes, o PVU ele teve esse hábito, né? O valor do PVU descia, enquanto isso o valor das plantas também está descendo. Porque pela primeira vez tem muita gente querendo sacar seus PVUs, sair do jogo com seus PVUs, né? E tem muita oferta de planta, muita planta foi gerada e essas plantas no mercado ninguém quer, ou seja, está tendo muita oferta, está tendo pouca demanda. Quando antigamente era o inverso. Em relação às plantas, o que acontecia? Se o valor do PVU descia, o valor por planta subia. Se o valor do PVU subia, o valor por planta descia. Então a gente está analisando, já vendo um cenário em comum. Então, eu quero que vocês reflitam a quantidade de pessoas que não seriam prejudicadas, talvez, se eles tomassem uma medida, talvez, arbitrária para banir os bots. Até porque eu não acredito que eles tenham uma equipe de suporte bem treinada e grande o suficiente para receber uma quantidade de casos como esses, de gente que, por exemplo, compraram uma planta que foi banida porque um bot comprou, e para depois resolver. Sendo que esses robôs, eles geralmente funcionam 24 horas, ou o cara às vezes só desliga o botão ali durante alguns horários no dia, até porque eu imagino que eles são, apesar deles fazerem as compras automaticamente, eles são semi-funcionais. Em que sentido? A pessoa que opera esses robôs, ela está constantemente analisando o mercado para estar atualizando os parâmetros de compra desses robôs. E aí vem essa grande questão, poxa, mas eu tô realmente sendo muito injustiçado contra esses robôs, tem como competir? Não, não tem como você competir contra os robôs, mas ainda você pode buscar um princípio muito básico, que é um parâmetro importante para o jogo, independente do surgimento do PvE, do PvP, e com farm também. É uma coisa que vai acontecer e vai acontecer sempre. Se você souber fazer boas compras e boas vendas dentro do jogo, se você for sensato em relação a isso, a consequência sempre vai ser ganhar dinheiro. Então você tem que estar munido de boas informações para você fazer boas compras e boas vendas no jogo. O que isso significa? Nem sempre a planta piorzinha do jogo, ela significa que ela é a planta
que ela é a pior planta. O que vai definir hoje também uma planta rentável dentro do jogo é o valor que você está pagando por ela, a quantidade de PVU que ela vai te produzir por mês e o retorno, o tempo de retorno sobre o seu investimento. E é também por esse motivo que a gente criou, para tentar equalizar também a competição contra esses robôs e até para resolver alguns problemas, porque o marketing do PVU sempre está com problemas, às vezes não atualiza, às vezes você abre uma planta e você não consegue comprar. A gente criou um Discord que ele cria alertas automaticamente no PVU. A gente colocou um servidor na blockchain, que a gente chama de Node, não vou explicar muito a fundo, mas sempre que tem uma transação aqui pendente, nosso servidor identifica e a gente manda uma notificação para o Discord. Né? Não de todas as plantas, mas a gente faz uma seleção do que seria uma planta significativamente boa. Né? Ou seja, o valor pelo qual ela está sendo vendida, o tipo, o elemento, a raridade, quantidade de LE que ela produz por dia, por hora, por mês, quantidade de PVU, e o retorno que você vai ter sobre o investimento. É uma maneira de você se amparar diante desse excesso de informação, porque a gente tem um Discord hoje com muita gente falando, poucas pessoas falam que sabem. A gente tem, por outro lado, um time de desenvolvedores que precisa de fato crescer, precisa amadurecer, precisa melhorar seu gerenciamento do jogo, seu desenvolvimento, seu suporte como um todo. E a gente também tem um mercado que não funciona muito e a gente tem essa competição com os robôs. Então, com esse filtro aqui, não significa que toda planta que você chegar aqui você vai conseguir comprar, até porque você vai competir com os robôs. Isso não anula a competição que você tem com os robôs, mas aqui a gente tem os filtros mais dedicados a você talvez conseguir a planta que você deseja, seja quando chegar a época do PvE e PVP para você montar seu farm, ou seja até mesmo para você constituir toda o seu farm mesmo, se você estiver entrando no jogo agora, ou se você quiser fazer uma troca de posição, se você quiser se reposicionar. Nós temos 3 tipos de plano, nós temos os planos semanais, nós temos os planos mensais, nós temos também um plano fundador, que ele é exclusivo para brasileiros, tá? Porque a gente deixou o canal mais acessível para todos os outros idiomas, mas nós que somos os criadores desse canal aqui no Discord, nós somos brasileiros também. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem vir aqui no canal. Eu vou deixar o link do convite para o canal na descrição. E vocês podem também falar comigo diretamente por lá. Agradeço a atenção de vocês até aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas espero que tenha sido útil a informação para todos vocês.